Imagine se eu dissesse que a pergunta mais difícil do mundo dos investimentos não é qual ação comprar, nem quando entrar no mercado. O verdadeiro desafio é saber por quanto tempo segurar um ativo. A maioria dos investidores erra justamente aqui. Gastam horas analisando gráficos, devorando relatórios e esperando o momento perfeito para comprar, mas acabam vendendo tudo em poucos meses, seja por ansiedade, tédio ou porque algo mais brilhante apareceu no radar. Todo aquele esforço vai por água abaixo porque não tiveram paciência para deixar o poder dos juros compostos trabalhar a seu favor. Com mais de 8 décadas dedicadas aos investimentos, posso afirmar com toda certeza, o dinheiro que realmente enriquece vem de manter negócios excepcionais por décadas, não de operações rápidas e mirabolantes. As ações que mais me fizeram ganhar dinheiro foram aquelas que comprei e nunca mais vendi. Coca-Cola, adquirida em 1988, ainda está na minha carteira. American Express, desde os anos 1960, continua firme. Essas empresas cresceram sem parar, não porque acertei o timing perfeito, mas porque segurei firme em meio a crises, recessões e momentos de dúvida. Agora, vou revelar as 5 ações que eu escolheria para montar uma carteira do zero em 2026, não para especular, não para lucros rápidos, mas para guardar pelo resto da vida e deixar de herança. São negócios tão sólidos, tão dominantes e tão bem administrados que tenho convicção de que estarão maiores e mais lucrativos daqui a 20, 30 ou 40 anos. Antes de apresentá-las, preciso explicar o que realmente significa uma ação blue chip. Não se trata apenas de empresas grandes e estáveis, mas das melhores do mercado, negócios consolidados, financeiramente robustos, com histórico comprovado de rentabilidade e resiliência. O termo vem do pôquer, onde as fichas azuis são as mais valiosas. No mundo dos investimentos, blue chip tem o mesmo significado, as empresas mais confiáveis e valiosas. Muitos associam blue chips a algo seguro, mas sem graça, como se fossem opções apenas para investidores conservadores que fogem do risco. Até certo ponto, é verdade, elas são menos voláteis que pequenas empresas especulativas, mas chamá-las de entediante é um equívoco. As blue chips que vou mostrar construíram fortunas impressionantes não com movimentos explosivos, mas com crescimento constante, ano após ano. Um retorno de 10%, 12% ao ano, repetidamente. É assim que se transforma R$100 mil em 10 milhões, não com home runs, mas com bases sólidas e consistentes ao longo de décadas. Para escolher uma ação para a vida toda, procuro 6 características essenciais. Primeiro, uma posição competitiva inabalável com vantagens que afastam a concorrência. Pode ser uma marca amada pelos clientes, efeitos de rede que se fortalecem com o crescimento, economias de escala que tornam impossível para rivais menores competir ou custos de troca que mantêm os clientes fiéis. Algo que dure décadas. Segundo, poder de precificação. A empresa deve ser capaz de aumentar preços sem perder clientes. Esse é o teste definitivo de um negócio de qualidade. Se você precisa baixar preços para competir, está em um mercado de commodities, onde as margens são espremidas e os lucros desaparecem. Mas se os clientes continuam comprando mesmo com reajustes, você tem um negócio valioso. Terceiro, eficiência no uso do capital. A empresa deve gerar altos retornos sobre o capital investido, 15%, 20%, 25% ou mais para cada real reinvestido. Isso permite que os lucros cresçam rapidamente sem depender de financiamento externo. Quarto, uma gestão alinhada com os acionistas. Os administradores devem tratar os investidores como parceiros, não como empecilhos. Devem alocar capital com inteligência, distribuir dividendos quando não houver oportunidades melhores, evitar aquisições ruins e ser transparente sobre os desafios. Quero líderes que pensem como donos. Quinto, um horizonte de crescimento longo. Mesmo as melhores empresas precisam de espaço para expandir, seja por meio de novos mercados, produtos inovadores ou expansão geográfica. O crescimento não precisa ser explosivo, mas deve existir. Um negócio sem perspectivas de crescimento verá seu valor estagnar. Sexto, resiliência. A empresa deve sobreviver, e até prosperar, em crises, recessões, mudanças tecnológicas e ameaças competitivas. Quero negócios que se adaptem e superem qualquer obstáculo. Apenas 5 empresas atendem a todos esses critérios de forma tão convincente que eu as manteria para sempre. Vamos à primeira. Apple. Sei o que você está pensando, mas você já tem Apple, é sua maior posição. Isso não é novidade. Exatamente. Se eu tivesse que recomeçar hoje e pudesse escolher apenas 5 ações para o resto da vida, a Apple estaria no topo da lista. Por quê? Porque é o melhor negócio que já vi.
O que torna a Apple tão extraordinária? Ela criou um ecossistema do qual é quase impossível escapar. Você começa com um iPhone. Depois adiciona AirPods porque funcionam perfeitamente juntos. Em seguida, um Apple Watch porque se integra ao sistema. Depois um MacBook porque tudo sincroniza. Então, assina o iCloud para armazenamento, Apple Music para música, Apple TV+ para séries e Apple Fitness para treinos. Cada produto torna os outros mais valiosos, e cada serviço fortalece o ecossistema. Com o tempo, sair da Apple se torna uma dor de cabeça não por contratos ou multas, mas porque a experiência é superior. As pessoas ficam porque mudar seria pior. A Apple tem mais de 2 bilhões de dispositivos ativos no mundo. Cada um deles é uma porta de entrada para seu ecossistema, que gera receita recorrente. Os serviços, App Store, Apple Music, iCloud, Apple Pay e outras assinaturas, já somam mais de 90 bilhões de dólares por ano e crescem a taxas de 2 dígitos. Essa receita é recorrente, com margens altas e baixa rotatividade de clientes. O custo de atender mais um assinante é mínimo, então, à medida que os serviços crescem, quase todo o lucro vai para o resultado final. Por isso, as margens da Apple continuam se expandindo, mesmo com as vendas de iPhone já maduras. Os números mostram a dominância da Apple. Ela captura mais de 50% dos lucros do mercado global de smartphones, mesmo tendo apenas 15% de participação em unidades vendidas. Vende menos aparelhos que concorrentes, mas fatura muito mais. E esse número só tende a crescer. O modelo de assinatura é perfeito. Os jogadores têm acesso a um catálogo vasto e sempre atualizado, enquanto a Microsoft garante receita recorrente e previsível. E não é só isso. Com a aquisição da Activision, a empresa agora controla alguns dos maiores franquias do setor, o que lhe dá poder de barganha para negociar exclusividades e manter os jogadores dentro do ecossistema Xbox. A concorrência? Sony e Nintendo ainda têm seus trunfos, mas nenhuma delas tem a infraestrutura de nuvem, a escala financeira ou a visão de longo prazo da Microsoft. E quando falamos em escala, é impossível ignorar o domínio da empresa no mercado corporativo. O LinkedIn, por exemplo, é a rede social profissional mais usada do mundo, com mais de 1 bilhão de usuários. É uma mina de ouro de dados e conexões, e a Microsoft soube monetizá-lo de forma brilhante, seja com anúncios segmentados, assinaturas premium ou soluções de recrutamento. E não para por aí. A empresa também é líder em inteligência artificial empresarial, com o Copilot integrado ao Microsoft 365. Imagine um assistente que escreve e-mails, gera relatórios, analisa dados e automatiza tarefas repetitivas, tudo dentro dos aplicativos que as empresas já usam. Isso não é apenas conveniência, é uma revolução na produtividade. E quem paga por isso? As próprias empresas, que veem um retorno imediato no investimento. Mas o que realmente torna a Microsoft uma máquina imparável é sua capacidade de se reinventar. Nos anos 2000, a empresa era vista como lenta, burocrática e presa ao passado. Hoje é sinônimo de inovação e agilidade. Satya Nadella não apenas salvou a Microsoft, ele a transformou em uma das empresas mais valiosas e admiradas do mundo. E o mais impressionante, ela ainda tem muito espaço para crescer. A computação em nuvem, por exemplo, representa apenas uma fração do mercado total de TI. À medida que mais empresas migram para a nuvem, a Azure continuará a ganhar participação. E com a inteligência artificial se tornando cada vez mais integrada aos negócios, a Microsoft está na posição perfeita para liderar essa nova onda. Os números falam por si. A empresa gera mais de 80 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre por ano, com margens brutas que beiram os 70%. E o que ela faz com todo esse dinheiro? Retorna a maior parte aos acionistas, seja por meio de dividendos crescentes ou de um dos maiores programas de recompra de ações do mundo. Desde 2014, a Microsoft reduziu seu número de ações em circulação em mais de 20%, o que significa que cada ação remanescente representa uma fatia maior dos lucros. Isso é gestão focada no acionista no seu melhor. E quanto aos riscos? Claro, sempre existem. A regulamentação pode apertar, especialmente em mercados como a Europa, onde a Microsoft já enfrentou processos antitrust. Mas assim como a Apple, a empresa tem uma equipe jurídica e de lobby de primeira linha, capaz de navegar por essas águas turbulentas. Além disso, seu modelo de negócios é tão diversificado que nenhum único revés seria capaz de derrubá-la. Mesmo que a Azure perdesse um pouco de participação para a AWS, o Office 365 e o LinkedIn continuariam gerando receita bilionária. E se o mercado de games desacelerasse?
A nuvem e a produtividade compensariam com folga. O que realmente importa é o futuro. E o futuro da Microsoft está nas mãos de uma liderança visionária, em mercados com barreiras de entrada quase intransponíveis e em tendências que só tendem a se acelerar. Nuvem, inteligência artificial, produtividade corporativa e entretenimento digital. Não é exagero dizer que a empresa está apenas começando. Se a Apple é o melhor negócio do mundo hoje, a Microsoft é a aposta mais segura para as próximas décadas. E o melhor, você não precisa escolher entre elas. Ambas são empresas que você pode comprar e nunca mais vender. Porque no fim das contas, negócios como esses não são apenas investimentos. São legados. Movimentam trilhões de dólares em frações de segundo, com uma eficiência que desafia até mesmo as instituições financeiras mais tradicionais. E o que torna esse modelo tão extraordinário? Visa não precisa se preocupar com inadimplência, com juros ou com riscos de crédito. Ela simplesmente fatura uma pequena taxa a cada transação, uma fração de centavo que, multiplicada por bilhões de operações diárias, se transforma em uma máquina de lucros inesgotável. Pense nisso. Enquanto os bancos assumem o risco de emprestar dinheiro e as fintechs lutam para escalar com margens apertadas, a Visa opera como uma infraestrutura invisível, mas indispensável. É como se ela fosse o sistema nervoso do comércio global, presente em cada compra, em cada país, em cada moeda. E o mais impressionante? Sua rede só se torna mais valiosa à medida que mais pessoas e empresas a utilizam. Quanto mais estabelecimentos aceitam Visa, mais consumidores querem usá-la. Quanto mais consumidores a adotam, mais comerciantes são obrigados a oferecê-la. Esse é o poder dos efeitos de rede em sua forma mais pura, um ciclo virtuoso que se alimenta de si mesmo e que nenhum concorrente consegue replicar com facilidade. Mas não é só isso. A Visa também se beneficia de barreiras regulatórias quase intransponíveis. Para construir uma rede de pagamentos global, você precisaria de décadas de investimentos, de relacionamentos com milhares de bancos e de uma infraestrutura tecnológica capaz de processar transações em milissegundos, 24 horas por dia, sem falhas. E mesmo que alguém conseguisse reunir todo esse capital, ainda teria que convencer o mundo a migrar para uma nova plataforma, uma tarefa quase impossível quando a Visa já está em 80% dos cartões do planeta. E o futuro? A Visa está posicionada para dominar a próxima fronteira dos pagamentos, o mundo digital. Com o crescimento do e-commerce, das carteiras digitais e dos pagamentos instantâneos, a empresa não só mantém sua relevância como a expande. Cada nova forma de transação, seja via smartphone, wearable ou até mesmo criptomoedas, precisa de uma rede confiável para funcionar. E adivinhe quem está melhor preparada para ser essa rede? A Visa já processa mais de 200 bilhões de transações por ano. Ela não está apenas no jogo, ela é o próprio campo onde o jogo acontece. Além disso, a empresa gera fluxo de caixa livre de mais de 15 bilhões de dólares anuais, com margens que fariam qualquer CEO de outro setor sonhar. E o que ela faz com todo esse dinheiro? Retorna aos acionistas por meio de dividendos crescentes e recompras de ações, enquanto reinveste o suficiente para manter sua liderança absoluta. É um negócio que não exige reinvenção constante, porque sua essência, conectar compradores e vendedores de forma segura e eficiente, é atemporal. E aqui está a verdade incômoda para quem ainda duvida: a Visa não é apenas uma empresa. É um monopólio natural disfarçado de serviço. Um monopólio que não precisa de leis para se proteger, porque sua própria escala e eficiência o tornam inexpugnável. Enquanto o mundo continuar trocando bens e serviços por dinheiro, a Visa continuará sendo a ponte invisível que torna essas trocas possíveis. E enquanto ela existir, seus acionistas terão um assento na mesa de um dos negócios mais resilientes e lucrativos da história. Por isso, quando alguém pergunta qual ação eu compraria para nunca mais vender, a Visa está no topo da lista. Não porque seja sexy ou porque esteja na moda, mas porque é um dos poucos negócios que conseguem ser, ao mesmo tempo, indispensáveis, imunes à disrupção e capazes de crescer em qualquer cenário econômico. E no mundo dos investimentos, essas são as únicas qualidades que realmente importam. Tocam diretamente em suas necessidades básicas. Quando se trata de higiene, saúde ou limpeza, o risco de trocar um produto comprovado por uma alternativa desconhecida é maior do que qualquer economia de alguns centavos. E mesmo quando os consumidores optam por marcas próprias, muitas vezes acabam voltando para os produtos da P&G assim que a situação financeira melhora. Afinal, ninguém quer arriscar uma fralda que vaza ou um creme dental que não protege os dentes. Outra preocupação comum é a saturação dos mercados desenvolvidos.
Sim, o crescimento orgânico nos Estados Unidos e na Europa é mais lento, mas a P&G não depende apenas desses mercados. Em países como Índia, Brasil, Nigéria e Indonésia, a penetração de produtos de consumo ainda é baixa, e a classe média está em expansão. Cada novo consumidor que adota um shampoo Pantene ou um sabonete Dove representa uma oportunidade de receita recorrente por décadas. E não se trata apenas de vender mais unidades, é sobre construir hábitos. Uma vez que uma família começa a usar um produto da P&G, é provável que continue usando por gerações. Além disso, a empresa tem uma máquina de inovação silenciosa, mas implacável. Enquanto muitos concorrentes gastam fortunas em campanhas de marketing vazias, a P&G investe em pesquisa e desenvolvimento para melhorar seus produtos de forma incremental. Pode não ser glamuroso, mas é eficaz. Um detergente que lava mais branco, um absorvente que oferece mais conforto, um creme dental com uma fórmula mais eficaz. Essas pequenas melhorias mantêm os consumidores fiéis e justificam os preços premium. E quando a inovação não é suficiente, a empresa não hesita em adquirir marcas promissoras, como fez com a Gillette e a Old Spice, integrando-as ao seu portfólio com maestria. E o que dizer da resiliência em crises? Durante a pandemia, enquanto muitas empresas lutavam para sobreviver, a P&G registrou crescimento em quase todas as suas categorias. As pessoas não pararam de escovar os dentes, lavar as roupas ou trocar fraldas, na verdade, em alguns casos, até aumentaram o consumo. E mesmo em recessões históricas, como a de 2008, a empresa manteve suas margens e continuou aumentando seus dividendos. Isso não é sorte, é o resultado de um modelo de negócios construído para resistir a qualquer tempestade. Agora, imagine o poder dessa combinação. Marcas líderes de mercado, demanda estável, preços premium, inovação constante e um fluxo de caixa previsível. A P&G não é apenas uma empresa, é uma máquina de gerar riqueza para os acionistas. E o melhor de tudo? Ela faz isso sem depender de modismos, sem assumir riscos desnecessários e sem precisar reinventar a roda a cada trimestre. Enquanto as pessoas continuarem precisando de produtos básicos, e elas sempre precisarão, a P&G estará lá, convertendo essa necessidade em lucros consistentes e crescentes. Por isso, quando pensa em um negócio para manter para sempre, a Procter & Gamble é uma escolha óbvia. Não porque seja empolgante ou porque esteja no centro das atenções, mas porque é exatamente o tipo de empresa que você quer ter ao seu lado quando o mundo parece incerto. É um ativo que trabalha para você, ano após ano, sem alarde, mas com uma eficiência implacável. E no jogo dos investimentos é justamente essa consistência, essa capacidade de entregar resultados independentemente do cenário, que separa os vencedores de longo prazo dos que ficam pelo caminho. Vender o que subiu demais e comprar o que ficou para trás, mantendo o equilíbrio original. Não é sobre tentar adivinhar o mercado, mas sobre manter a disciplina que protege seu patrimônio. E por último, ignore tudo que não importa. As manchetes, os gurus do momento, os palpites de quem nunca construiu nada duradouro. Essas 5 empresas já provaram que sabem navegar em águas turbulentas. Sua função não é prever tempestades, mas garantir que seu barco seja forte o suficiente para resistir a todas elas. E se você ainda hesita, pergunte-se: o que aconteceria se, em vez de tentar vencer o mercado, você simplesmente deixasse o mercado trabalhar para você? Esses negócios não precisam de sua ansiedade para prosperar. Eles já fazem isso há décadas, enquanto a maioria dos investidores perde tempo e dinheiro tentando ser mais esperta do que a realidade. A verdade é que a riqueza não se constrói com apostas, mas com a paciência de quem entende que os melhores resultados vêm daquilo que não muda, não daquilo que está na moda. Agora, imagine acordar daqui a 30 anos e perceber que seu maior erro não foi ter comprado essas ações, mas não ter comprado mais delas. Que cada dólar que você deixou de investir por medo ou distração se transformou em 10, 20, 50 dólares que agora trabalham para você. Essa é a matemática implacável do tempo. E o tempo, não a sorte, é o que separa quem acumula fortunas de quem apenas sonha com elas. Então, quando alguém disser que investir é complicado, lembre-se, as melhores decisões são as mais simples. Quando alguém insistir que é preciso correr riscos para enriquecer, mostre-lhe o histórico dessas empresas. E quando a dúvida bater à sua porta, pergunte-se se você prefere confiar em promessas vazias ou em negócios que já resistiram a guerras, crises, pandemias e mudanças de comportamento de gerações inteiras. Não há segredo. Há apenas a escolha entre agir como um especulador ou como um dono. E os donos, esses sim, são os que dormem tranquilos enquanto os outros se debatem na incerteza. A pergunta não é se você pode se dar ao luxo de ter essas ações.
é se você pode se dar ao luxo de não tê-las. Automaticamente, eles carregam na caixa que também funciona como estojo de proteção. E de repente você percebe que não quer mais usar nada além deles. Então, você decide comprar um MacBook. O preço é alto, mas o computador sincroniza todas as suas abas, documentos e mensagens com o iPhone. Você não precisa configurar nada. Tudo está lá, exatamente como deixou. Depois vem o Apple Watch. Ele monitora sua saúde, recebe notificações e até paga suas compras com um toque. E claro, ele só funciona plenamente se você já tiver um iPhone. Agora, imagine tentar sair desse ecossistema. Cada dispositivo que você substitui por um concorrente exige um esforço extra, uma curva de aprendizado, uma perda de conveniência. É como tentar trocar de idioma depois de anos falando fluentemente. Você não quer. E é exatamente isso que torna a Apple praticamente inabalável. Mas o ecossistema é apenas uma parte da história. A outra é a obsessão da empresa pela experiência do usuário. Enquanto a maioria das fabricantes de smartphones compete em especificações técnicas, mais megapixels, mais núcleos de processador, mais RAM, a Apple compete em algo muito mais valioso, a sensação de usar o produto. Um iPhone não é apenas um telefone. É um objeto de desejo, uma extensão da sua identidade. As pessoas fazem filas para comprar o novo modelo, mesmo quando as melhorias são incrementais. Elas pagam mais por cores exclusivas, por edições limitadas, por algo que as faça se sentir únicas. E essa lealdade não é acidental. É o resultado de décadas de investimento em design, em software, em uma cultura que coloca o usuário acima de tudo. E tem mais. A Apple não é apenas uma empresa de hardware. Ela é uma máquina de serviços. O App Store, a Apple Music, o Apple Pay, o iCloud, o Apple TV+, cada um desses serviços gera receitas recorrentes previsíveis que crescem ano após ano. Em 2023, os serviços representaram quase 20% da receita da empresa, com margens de lucro superiores a 70%. Para colocar em perspectiva, se os serviços da Apple fossem uma empresa separada, eles sozinhos estariam entre as 50 maiores do mundo em receita. E o melhor, a base de usuários ativos da Apple ultrapassa 1,5 bilhão de dispositivos. Isso significa que mesmo que a empresa nunca vendesse outro iPhone, ela ainda teria uma fonte de receita gigantesca e em expansão. Agora, pense no poder de precificação. Quando a Apple lança um novo iPhone, ela pode aumentar o preço em 10%, 20%, até 30% sem perder clientes. As pessoas reclamam? Claro, mas elas compram mesmo assim. Porque no fundo, sabem que não há substituto à altura. E é essa capacidade de cobrar mais, e ser paga, que torna a Apple uma das empresas mais lucrativas do planeta. Em 2023, a margem de lucro da empresa foi de 25%. Para cada dólar que entra, 25 centavos são lucro puro. Pouquíssimas empresas no mundo conseguem isso. E a Apple faz isso há décadas. Mas o que realmente me fascina na Apple é a sua resiliência. Ela já passou por crises existenciais. Nos anos 90, estava à beira da falência. Em 2001, o iPod foi um fracasso inicial. Em 2016, as vendas do iPhone desaceleraram pela primeira vez. E em cada uma dessas situações, os críticos decretaram o fim da empresa. A Apple perdeu a magia, diziam. Os concorrentes vão dominar, mas a Apple sempre se reinventou. Ela não depende de um único produto. Ela não depende de um único mercado. Ela tem uma cultura de inovação tão enraizada que mesmo quando um produto falha, outro surge para tomar seu lugar. O iPhone substituiu o iPod. O iPad substituiu parte do mercado de laptops. Os AirPods criaram uma nova categoria. E hoje a empresa está investindo bilhões em realidade aumentada, em saúde digital, em carros autônomos. Ela não está parada. Ela está sempre se preparando para o próximo grande salto. E aqui está o detalhe que a maioria dos investidores ignora. A Apple não precisa inventar o próximo iPhone para continuar crescendo. Ela só precisa manter o que já tem. Com 1,5 bilhão de dispositivos ativos, mesmo um pequeno aumento no gasto médio por usuário, mais assinaturas, mais acessórios, mais serviços, gera bilhões em receita adicional. E enquanto a empresa continuar entregando produtos que as pessoas amam, esse número só vai crescer. Não é exagero dizer que a Apple é uma das poucas empresas do mundo que poderia parar de inovar amanhã e ainda assim continuar gerando lucros estratosféricos por décadas. Mas não se engane, a Apple não é uma aposta segura porque é grande demais para falhar. Ela é uma aposta segura porque é grande demais para ser substituída. Seus clientes não são apenas leais, eles são reféns do ecossistema.
Seus concorrentes não são apenas fracos, eles são irrelevantes. E sua capacidade de gerar caixa é tão absurda que mesmo em um cenário de recessão global, a empresa continuaria lucrando. Em 2022, quando o mercado de tecnologia entrou em colapso, a Apple perdeu 20% do seu valor de mercado. Mas, em 2023, ela se recuperou e atingiu novos recordes. Porque, no fim das contas, as pessoas não deixam de comprar iPhones quando a economia vai mal. Elas podem adiar a compra por alguns meses, mas cedo ou tarde voltam. E enquanto isso, a Apple continua acumulando caixa, mais de 160 bilhões de dólares em reservas, para comprar concorrentes, recomprar ações e pagar dividendos. Então, quando você olha para a Apple, não veja apenas um fabricante de smartphones. Veja uma fortaleza. Uma empresa que construiu um fosso tão profundo que nenhum concorrente ousa atravessar. Uma máquina de lucros que funciona em qualquer cenário econômico. Um ativo que, se você comprar hoje e segurar por 30 anos, não apenas protegerá seu dinheiro, mas o multiplicará de forma que poucos investimentos no mundo conseguem. E se mesmo assim você ainda tiver dúvidas, pergunte-se: quantas empresas você conhece que conseguem vender um produto por $1.000 e fazer as pessoas sentirem que estão levando um tesouro? Quantas empresas têm clientes que fazem fila para pagar mais por algo que já têm? Quantas empresas são tão essenciais na vida das pessoas que, mesmo em tempos difíceis, elas não conseguem viver sem? A Apple não é apenas uma ação, é uma garantia. E se você quer dormir tranquilo sabendo que seu dinheiro está em um negócio que resistiu a tudo, crises, guerras, pandemias, mudanças de comportamento, e saiu mais forte, então você já sabe o que precisa fazer. Compre, segure, e deixe o tempo fazer o resto. Porque no longo prazo, a única coisa que importa não é o preço da ação hoje, é o que a empresa será capaz de fazer amanhã. E com a Apple, amanhã sempre chega. Em seus próprios data centers, mantendo a mesma experiência e ferramentas. Enquanto a AWS e o Google Cloud se concentravam em startups e empresas nativas da nuvem, a Microsoft conquistou o coração das corporações tradicionais, bancos, governos e indústrias que precisavam de uma transição gradual. E o resultado? Hoje, o Azure é o segundo maior provedor de nuvem do mundo, crescendo mais rápido que a AWS em muitos trimestres. Em 2023, a divisão de nuvem da Microsoft gerou mais de 110 bilhões de dólares em receita anual, com margens operacionais acima de 40%. Mas o verdadeiro golpe de mestre foi transformar o Office em um negócio recorrente. Antes, as empresas compravam uma licença perpétua do Office por algumas centenas de dólares e só atualizavam a cada 5 ou 10 anos. Agora, com o Microsoft 365, elas pagam uma assinatura mensal, $12,99 por usuário, ou mais para planos empresariais. E o que acontece quando você assina? Você nunca mais para de pagar. A cada ano, a Microsoft recebe bilhões em receita recorrente, previsível, que cresce junto com o número de usuários. Em 2023, a divisão de produtividade e processos de negócios que inclui o Office, o Teams e o LinkedIn gerou 80 bilhões de dólares em receita, com margens operacionais de 50%. Isso é quase metade do lucro operacional da empresa. E o LinkedIn, uma aquisição que muitos chamaram de desperdício na época, por 26 bilhões de dólares em 2016. Hoje é uma máquina de monetização. Empresas pagam fortunas para recrutar talentos, anunciantes gastam milhões em publicidade segmentada, e os usuários premium geram receita recorrente. O LinkedIn sozinho vale mais do que a Microsoft pagou por ele e continua crescendo. Mas o que realmente diferencia a Microsoft não é apenas o sucesso de seus produtos. É a cultura que Satya Nadella construiu. Ele tirou a empresa da mentalidade de Windows em primeiro lugar, e a transformou em uma plataforma aberta, colaborativa focada no cliente. Antes, a Microsoft via a concorrência como inimiga. Hoje, ela abraça a interoperabilidade. O Office no iPhone? Sim. O Azure rodando em Linux? Claro. O Teams integrado ao Slack? Por que não? Essa mudança não foi apenas estratégica, foi cultural. E os resultados falam por si. Desde que Nadella assumiu, o valor de mercado da Microsoft saltou de 300 bilhões de dólares para mais de 3 trilhões de dólares. Isso mesmo, trilhões. A empresa se tornou a mais valiosa do mundo, superando até mesmo a Apple em alguns momentos. E o mais impressionante? Ela ainda tem espaço para crescer. A inteligência artificial é a próxima fronteira. O Copilot, assistente de inteligência artificial integrado ao Office e ao Windows, já está gerando receita adicional para as empresas.
Imagine pagar $30 por mês para ter um assistente que escreve relatórios, analisa dados e automatiza tarefas repetitivas. Agora multiplique isso por milhões de usuários. O potencial é assustador. E não é só o Copilot. A Microsoft está integrando inteligência artificial em todos os seus produtos, do Azure ao Bing, do GitHub ao Teams. Enquanto outras empresas ainda estão tentando descobrir como monetizar a inteligência artificial, a Microsoft já está faturando. E o melhor de tudo, ela não precisa inventar a roda. A OpenAI, empresa por trás do ChatGPT, é uma das suas maiores parceiras. A Microsoft investiu bilhões na OpenAI e tem direitos exclusivos sobre parte de sua tecnologia. Isso significa que enquanto os concorrentes correm atrás, a Microsoft já tem acesso aos modelos mais avançados do mercado. E não para por aí. A aquisição da Activision Blizzard, por $69 bilhões, foi um movimento ousado para dominar o mercado de jogos. O Xbox Game Pass, com mais de 30 milhões de assinantes, é outro negócio recorrente que cresce a cada trimestre. Enquanto a Sony e a Nintendo ainda dependem de vendas de consoles e jogos físicos, a Microsoft está construindo um ecossistema de assinaturas, onde os jogadores pagam uma mensalidade para acessar centenas de títulos. É o mesmo modelo do Netflix, mas para jogos. E assim como a Apple, a Microsoft entendeu que o verdadeiro valor não está no hardware, mas no software e nos serviços. Os consoles Xbox são vendidos quase a preço de custo, porque o lucro vem depois, nas assinaturas, nos jogos exclusivos, nas microtransações. É um modelo que escala infinitamente. Então, quando você olha para a Microsoft hoje, o que vê? Uma empresa que era dada como morta há uma década, agora reinando absoluta em nuvem, produtividade, inteligência artificial e jogos. Uma máquina de gerar caixa com margens operacionais de 40% e fluxo de caixa livre de mais de $60 bilhões por ano. Uma empresa que devolve bilhões aos acionistas através de dividendos e recompras de ações, enquanto continua investindo no futuro. E o mais importante, uma empresa que não depende de um único produto. Se o Azure desacelerar, o Office cresce. Se o Office saturar, a inteligência artificial decola. Se a inteligência artificial demorar, os jogos compensam. É um portfólio diversificado, resiliente e construído para durar décadas. Então, se você ainda está se perguntando se vale a pena investir em uma empresa que já vale trilhões, lembre-se, a Microsoft não é apenas uma ação. É uma máquina de crescimento perpétuo, alimentada por receita recorrente, margens gordas e um ecossistema que prende os clientes como nenhum outro. E no longo prazo, o que importa não é o preço da ação hoje. É o que a empresa será capaz de fazer amanhã. E com a Microsoft, amanhã sempre chega mais rápido do que você espera. Empresas aeroespaciais e de energia. A Clayton Homes constrói casas modulares a preços acessíveis. A Dairy Queen fatura bilhões com sorvetes e hambúrgueres. A Seis Candies vende chocolates premium há mais de um século. Cada uma dessas empresas opera de forma independente, mas todas compartilham uma característica: geram fluxo de caixa consistente ano após ano, com pouca necessidade de reinvestimento agressivo. Juntas, elas formam uma máquina de lucros previsíveis, resistente a crises e capaz de financiar novas aquisições sem depender de dívidas. E é aqui que a estrutura de Berkshire Hathaway se torna genial. Enquanto outras empresas precisam recorrer a empréstimos para crescer, nós usamos o lucro das operações existentes e o float do seguro para comprar mais negócios. Não há pressa. Não há pressão por resultados trimestrais. Há apenas a disciplina de esperar pelo momento certo, como um caçador que sabe que a presa virá até ele. E quando a oportunidade aparece, como na crise de 2008, quando compramos ações da Goldman Sachs e da Bank of America a preços de liquidação, nós agimos com rapidez e convicção. O portfólio de investimentos de Berkshire é outro pilar dessa fortaleza. Não seguimos modismos. Não especulamos com ações de empresas sem lucros. Nós compramos negócios excepcionais com vantagens competitivas duradouras e os mantemos para sempre. A Apple, por exemplo, não é apenas uma posição no nosso balanço. É uma das empresas mais valiosas do mundo, com um ecossistema que prende bilhões de clientes e margens que fariam qualquer CEO sonhar. A Coca-Cola, outra de nossas joias, vende o mesmo produto há 130 anos, com uma marca tão forte que as pessoas pagam mais por ela do que por qualquer outra bebida. E o melhor, essas empresas pagam dividendos crescentes ano após ano, enquanto seus lucros se multiplicam. Mas o verdadeiro segredo de Berkshire não está nos números. Está na cultura. Enquanto Wall Street vive obcecada por previsões trimestrais e truques contábeis, nós pensamos em décadas.
enquanto o CIOR de outras empresas são pressionados a cortar custos ou assumir riscos desnecessários. Nossos gestores têm autonomia total para tomar decisões que beneficiem o negócio no longo prazo. E enquanto os investidores correm atrás de a próxima grande coisa, nós nos concentramos no que já funciona, negócios simples, previsíveis e com poder de precificação. Isso não significa que Berkshire seja imune a desafios. O mercado sempre terá seus altos e baixos. Crises virão. Setores inteiros serão transformados pela tecnologia. Mas aqui está a diferença. Enquanto outras empresas quebram ou são forçadas a se reinventar a cada nova onda, Berkshire está preparada para resistir e prosperar em qualquer cenário. Nossas empresas de seguros continuam gerando float, nossos negócios regulados mantêm fluxos de caixa estáveis, e nosso portfólio de ações é composto por gigantes que dominam seus mercados. E o mais importante, essa máquina não depende de um único líder. Warren Buffett construiu um sistema tão robusto que continuará funcionando muito depois de sua saída. Os princípios são simples: compre bons negócios a preços justos, mantenha-os para sempre, reinvista os lucros com disciplina e nunca perca dinheiro. Essas regras não mudam com o tempo. Elas são atemporais, assim como os resultados que geram. Então, se você ainda está se perguntando se vale a pena investir em uma empresa que já vale $500 bilhão, pergunte-se: onde mais você encontraria uma combinação tão poderosa de negócios resilientes, fluxo de caixa previsível, vantagens competitivas inabaláveis e uma cultura que prioriza o longo prazo acima de tudo? Berkshire Hathaway não é apenas uma ação, é um legado. E no mundo dos investimentos, legados são as únicas coisas que realmente duram. E é exatamente essa confiança que transforma marcas como Tide, Pampers e Gillette em verdadeiras fortalezas econômicas. Não são apenas produtos, são promessas. Promessas de que, independentemente do que aconteça, você terá o mesmo resultado consistente, geração após geração. E quando uma empresa consegue ancorar sua marca na mente do consumidor como sinônimo de qualidade, ela não está apenas vendendo um produto, está vendendo tranquilidade. E tranquilidade no mundo dos negócios é o ativo mais valioso que existe. Mas a Procter & Gamble não para por aí. Sua verdadeira genialidade está na forma como ela opera. Enquanto a maioria das empresas corre atrás de crescimento a qualquer custo, a P&G faz o oposto. Ela se concentra em dominar categorias, não em expandi-las descontroladamente. Seus produtos não são inovações disruptivas, são melhorias incrementais, testadas, refinadas e entregues com uma precisão cirúrgica. Cada nova versão de um detergente, cada ajuste na fórmula de um shampoo, cada inovação em uma fralda é o resultado de anos de pesquisa, feedback de consumidores e ajustes sutis que, somados, criam uma vantagem quase inalcançável. E o mais impressionante? A P&G faz isso sem assumir riscos desnecessários. Ela não aposta em tendências passageiras. Não corre atrás de modismos. Ela investe no que já funciona, aprimorando-o até que se torne praticamente insubstituível. E quando falamos em insubstituível, estamos falando de algo que vai além do produto em si. Estamos falando de distribuição. A P&G não vende apenas para consumidores, ela vende para o mundo inteiro. Seus produtos estão em praticamente todos os lares, em todos os continentes, em prateleiras de supermercados, farmácias, lojas de conveniência e até mesmo em mercados informais. E essa presença global não é fruto do acaso. É o resultado de décadas de construção de relacionamentos com varejistas, de negociações estratégicas e de uma logística tão eficiente que faz com que seus produtos estejam sempre disponíveis, sempre visíveis, sempre ao alcance do consumidor. Quando um concorrente tenta entrar em uma categoria dominada pela P&G, ele não está apenas competindo com um produto melhor ou mais barato. Ele está competindo com uma máquina de distribuição que opera em escala planetária, com uma força de vendas que conhece cada varejista pelo nome e com uma cadeia de suprimentos que funciona como um relógio suíço. E o que acontece quando uma empresa combina marcas inabaláveis, inovação incremental implacável e distribuição global imbatível? Ela se torna uma máquina de gerar caixa. A P&G não é apenas lucrativa, ela é consistentemente lucrativa. Mesmo em recessões, mesmo em crises, mesmo quando os consumidores cortam gastos em outras áreas, eles continuam comprando Tide, Pampers e Gillette. Porque esses não são luxos. São necessidades. E necessidades no mundo dos negócios são o que mantém os fluxos de caixa fluindo ano após ano, década após década. Agora, imagine por um momento o que acontece quando você coloca uma empresa como a P&G dentro de um ecossistema como o da Berkshire Hathaway. Você não está apenas adquirindo um negócio.
Você está adquirindo uma peça de um quebra-cabeça que se encaixa perfeitamente em uma estratégia maior. A Berkshire não precisa da P&G para crescer rapidamente. Ela não precisa dela para impressionar o Wall Street. Ela precisa dela porque a P&G é exatamente o tipo de negócio que sobrevive a qualquer tempestade, resiliente e previsível, com vantagens competitivas tão profundas que parecem fossos econômicos. E quando você soma isso ao portfólio de investimentos da Berkshire, com participações em gigantes como Apple, Coca-Cola e American Express, o que você tem não é apenas uma coleção de empresas. Você tem uma fortaleza financeira. E é por isso que quando olhamos para o futuro não vemos incerteza. Vemos continuidade. Vemos um modelo de negócios que foi testado pelo tempo, refinado pela experiência e que, acima de tudo, foi construído para durar. Não importa quem esteja no comando. Não importa se a economia está em alta ou em baixa. Não importa se os mercados estão otimistas ou pessimistas. O que importa é que, enquanto houver consumidores no mundo, enquanto houver necessidade de produtos que funcionem, enquanto houver confiança em marcas que entregam o que prometem, empresas como a P&G e, por extensão, a Berkshire Hathaway, continuarão a prosperar. E isso, no fim das contas, é o que separa os investimentos comuns dos extraordinários. Os comuns são apostas. Os extraordinários são certezas. E se há uma coisa que a história nos ensina é que, no longo prazo, as certezas sempre vencem. A alíquota reduzida geralmente entre 15% e 20%, dependendo da sua faixa de renda. Mas o verdadeiro poder está nos ganhos de capital. Enquanto você não vender, não paga imposto sobre a valorização das ações. Isso significa que seu dinheiro pode crescer sem ser corroído pela tributação anual. E quando finalmente decidir vender, após décadas de acumulação, os ganhos de longo prazo são tributados a uma alíquota mais baixa do que a renda ordinária. Essa é uma vantagem enorme em relação a investimentos que geram renda tributável todos os anos, como títulos ou fundos de renda fixa. Além disso, há estratégias simples para minimizar ainda mais o impacto fiscal. Reinvestir automaticamente os dividendos, por exemplo, não gera evento tributável imediato, você só paga imposto sobre eles no ano em que são distribuídos. E se precisar de liquidez no futuro, pode vender apenas as ações que tiveram menor valorização, reduzindo a base de cálculo do imposto. Ou melhor ainda, viver dos dividendos, que já são tributados a uma alíquota favorável, sem precisar mexer no principal. Outro ponto crucial é a simplicidade. Muitas pessoas complicam demais seus investimentos, pulando de estratégia em estratégia, tentando adivinhar o próximo grande movimento do mercado. Mas a verdade é que a complexidade é inimiga da consistência. Com apenas 5 empresas de qualidade, você tem uma carteira diversificada, resiliente e fácil de acompanhar. Não precisa monitorar dezenas de ativos, analisar relatórios diários ou se preocupar com modismos passageiros. Basta manter o foco no que realmente importa, a saúde dos negócios por trás das ações. E aqui está o segredo que a maioria dos investidores nunca entende: o mercado não recompensa a inteligência, mas a paciência. Não importa se você é o mais esperto da sala, se não consegue segurar suas ações durante as quedas. Não importa se você tem acesso a informações privilegiadas, se entra em pânico quando o noticiário fica negativo. O que separa os vencedores dos perdedores é a capacidade de ignorar o ruído e manter o curso. Pense nisso. Quantas pessoas você conhece que venderam ações em 2008, 2011 ou 2020 e nunca mais voltaram ao mercado? Quantas perderam oportunidades de multiplicar seu patrimônio porque não suportaram a volatilidade? Agora, quantas você conhece que compraram empresas sólidas, reinvestiram os dividendos e hoje vivem de renda passiva? A diferença não está no QI, mas na disciplina. E essa disciplina não é algo que você nasce com, é algo que você constrói. Começa com a escolha certa das empresas, aquelas que têm vantagens competitivas duradouras, gestão competente e modelos de negócios resilientes. Depois vem a consistência, investir regularmente e independentemente do que o mercado esteja fazendo. Por fim, a paciência, deixar o tempo e o poder dos juros compostos fazerem o trabalho pesado. Se você seguir esse caminho, não importa se o mercado está em alta ou em baixa neste momento. Não importa se o Fed está subindo ou baixando juros. Não importa se a economia está em recessão ou expansão. O que importa é que ano após ano, essas empresas continuarão a gerar lucros, aumentar dividendos e reinvestir em seu próprio crescimento. E com o tempo, seu patrimônio refletirá essa realidade. Então, quando alguém perguntar qual é o segredo para enriquecer no mercado, a resposta é simples: não há segredo. Há apenas a escolha entre apostar no incerto ou investir no certo.
Entre perseguir ganhos rápidos ou construir riqueza duradoura. Entre ser espectador do jogo ou ser dono das peças que o movem. E se você escolher ser dono, se escolher a certeza em vez da especulação, se escolher a paciência em vez da pressa, então essas 5 empresas, Apple, Microsoft, Visa, Procter & Gamble e Berkshire Hathaway, não serão apenas ações em sua carteira. Serão os pilares de um futuro financeiro sólido, previsível e, acima de tudo, livre. Imagine só. O governo lhe oferece um acordo. Um acordo que poucos têm a sabedoria de aproveitar. Você pode pagar impostos agora sobre cada centavo que entra, ou pode adiar essa conta para um futuro em que muito provavelmente estará em uma posição ainda mais favorável. É como se alguém lhe dissesse: pague hoje se quiser, ou deixe seu dinheiro trabalhar por você, crescer sem interrupções, e só resolva isso daqui a décadas, quando a vida já tiver se encarregado de colocar tudo no seu devido lugar. E é exatamente isso que acontece quando você segura ações como essas. Os dividendos? Sim, eles são tributados anualmente, mas há uma alíquota que para a maioria não passa de 15%. Um preço pequeno a pagar pelo privilégio de receber um fluxo constante de renda sem precisar vender nada. Mas os ganhos de capital? Ah, esses são o verdadeiro truque. Eles só são tributados quando você decide vender. Até lá, ficam lá intocados, multiplicando-se ano após ano, década após década. Compre uma ação da Apple a $150 hoje, veja-a chegar a $300, $500, $1.000, e você só pagará impostos sobre esse lucro quando, e se, um dia resolver realizar. Até lá, cada dólar que seria desviado para o fisco continua trabalhando para você, acelerando o poder dos juros composto como se fosse um motor turboalimentado. E se você quiser levar isso ainda mais longe, coloque essas ações em contas de aposentadoria. Em um IRA ou 401k, os dividendos e os ganhos de capital crescem sem nenhum imposto sequer. Zero. Nada. O dinheiro se acumula como uma bola de neve descendo uma montanha, sem atrito, sem perdas, sem interrupções. Só crescimento puro. E você só pagará impostos quando, lá na frente, retirar o dinheiro, provavelmente em uma fase da vida em que sua renda será menor, e as alíquotas, mais brandas. É como ter um cheque em branco do tempo. Quanto mais você espera, maior ele fica. Mas se você já maximizou suas contribuições para a aposentadoria e ainda tem capital para investir, então use uma conta tributável. Sim, os dividendos serão taxados anualmente, mas os ganhos de capital continuarão adiados. E mesmo assim, a diferença é brutal. Imagine 2 investidores, um que negocia freneticamente, realizando lucros a cada alta, pagando impostos a cada venda, e outro que compra, segura e deixa o tempo fazer seu trabalho. Em 20, 30 anos, o primeiro terá uma montanha de recibos fiscais e um patrimônio modesto. O segundo, um império construído sobre a paciência. E para provar que isso não é teoria, deixe-me contar uma história. Em 1994, conheci um homem que havia recebido uma herança de $10.000 na década de 1960. Seu pai, um homem comum sem formação em finanças, havia lhe deixado algo mais valioso do que dinheiro: uma ação. Não qualquer ação, Coca-Cola. Ele comprou cerca de 300 ações a $30 cada, ajustado para desdobramentos, guardou o certificado em um cofre e simplesmente esqueceu. Não acompanhou cotações, não leu relatórios anuais, não se deixou levar pelo pânico ou pela euforia do mercado. Apenas esqueceu. 30 anos depois, em 1994, ele se lembrou daquilo. Foi verificar.